Obrigado, irmão Ricardo. Desejo saudar a Igreja de Cristo com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador. Bom estarmos aqui nessa noite com o objetivo de adorar e servir a Deus, porque o Senhor é bom em todo tempo e Ele tem cuidado de nós. É bom quando a gente pode estar na presença do Senhor e pode ouvir a expressão numa oração, chamando Deus de Paizinho, porque na realidade Ele é o nosso Pai. E quando nós chamamos de Paizinho, a gente tem de demonstrar uma certa intimidade com Ele. E nós precisamos disso nos últimos dias. Nos últimos dias nós precisamos de nos colocar sempre na presença de Deus. Deus tem grandes coisas a fazer em nossas vidas, irmãos. Mas Ele quer ver em nós um coração aberto, pronto, disponível para a sua obra. É muito bom estarmos aqui nessa noite e na responsabilidade de falar a respeito do reino de Deus. A gente fica ansioso, a gente fica com o coração apertado, e há uma preocupação muito grande quando a gente toma a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus aqui. Mas a Deus seja toda honra, toda glória e todo louvor. E nós cantamos um hino aqui que fala que nós somos o corpo de Cristo. Quantos aqui fazem parte desse corpo? E nós vamos pensar na responsabilidade que nós temos de, como corpo de Cristo, no lugar em que Deus nos colocou, o que temos que fazer. A mensagem de hoje, ela vem para nos chamar a nossa atenção a respeito do corpo de Cristo. A Bíblia, ela nos apresenta dois significados principais para o corpo de Cristo. Vamos orar ao Senhor e vamos falar com Ele nessa hora para que Ele esteja conduzindo tudo aquilo que for dito aqui nessa noite, que sirva para edificação e para chamar a sua atenção, para que você possa refletir comigo da sua responsabilidade, do seu compromisso e daquele papel que você tem, que é muito importante no corpo de Cristo. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Ó Pai, Senhor, é muito bom poder falar contigo e saber, ó Pai, que o Senhor está presente neste lugar, porque essa é a tua casa, e aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Senhor, que clama, que chama pelo teu nome, que se humilha diante da tua grandeza, e que busca a tua face. Ó Deus, obrigado porque tu tens, ó Deus, sido bom conosco, tem nos sustentado e tem caminhado conosco em todos os processos que temos passados aqui nesta vida, Senhor. Continue a afirmar os nossos passos na tua presença. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos pensar hoje a respeito do corpo de Cristo, e eu queria que você se colocasse agora na condição de membro desse corpo, e que você começasse a refletir naquilo que você tem feito e no papel que Deus tem colocado diante de ti, se realmente você tem prestado Ele de uma forma efetiva e eficaz. A Bíblia, quando ela menciona sobre o corpo de Cristo, ela apresenta dois significados para o corpo de Cristo. O primeiro é o corpo físico de Cristo, que veio a este mundo como homem, viveu entre nós e estava sujeito às leis deste mundo, e como homem, a Bíblia aponta também para o socorro, para o caminho e para a salvação que através do corpo de Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário por nós obtivemos a salvação. O primeiro texto da palavra de Deus, nós vamos fazer alguns exames, e está lá em Romanos capítulo 7,
capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o primeiro significado do corpo de Cristo, como nós já falamos, foi o corpo que foi entregue na cruz do Calvário para que você e eu, para que nós pudéssemos ter alcançado a salvação em Cristo Jesus. Nesse sentido, observamos que existem alguns textos que mencionam esse corpo com o objetivo de relembrar a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Temos também o significado em que, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, como nós dissemos, o sangue, o corpo de Cristo, ele foi entregue. Jesus Cristo viveu entre nós e foi até a cruz do Calvário para que nós pudéssemos alcançar e obter a salvação através do seu sangue. Então, Deus ele faz uma aliança conosco através de Jesus Cristo, em que Jesus vem à terra, vive entre nós, assume a natureza humana e vai até a cruz do Calvário para nos garantir a salvação através do seu sangue. Então, o primeiro objetivo, o primeiro significado é o corpo físico, corpo sujeito às leis deste mundo. Mas o segundo significado do corpo de Cristo está ligado a você, está ligado a mim, a igreja escolhida de Cristo. Eu queria que você pensasse que, como corpo de Cristo, qual tem sido o seu papel de relevância aqui na igreja. Será que você tem estado à disposição do Espírito de Deus para que Ele trabalhe na sua vida de maneira que você exerça a função, que você cumpra a missão para a qual você e eu fomos chamados? Vamos pensar na responsabilidade, no compromisso que temos diante de Deus, como corpo, como membros do corpo de Cristo. Será que você tem feito o seu papel? Será que você realmente está inserido no corpo de Cristo como uma parte importante desse corpo? Nós temos ouvido desse púlpito que a responsabilidade continua e que nós não podemos parar. As dificuldades surgem, mas para serem vencidas pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ouvimos pela manhã que Deus nos deu o Espírito Santo. Eu tenho, você tem o Espírito Santo. E se você ainda não tem, hoje é o dia de você abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus habite em você, entre no seu coração e faça morada nele. A palavra de Deus também nos leva a refletir sobre essa ordem, sobre esse sangue que nos purifica e sobre a salvação. Lá em Mateus capítulo 26, no versículo 28, diz assim: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muito para a remissão de pecados. Como é que você está livre dos seus pecados? Como é que você pode se chegar e fazer parte do corpo
de Cristo através do momento em que você entende que você precisa da nova aliança. Você sabe por quê que Cristo faz uma nova aliança? Sabe que você e eu, que nós estávamos perdidos, nós vivíamos desgarrados de Deus e do seu reino, mas foi necessário que Cristo viesse e que Ele morresse na cruz e derramasse o seu sangue. E agora Jesus fala que é o sangue da nova aliança que Ele fez com você e Ele fez comigo. Quando a gente assume um compromisso com uma pessoa, de nos casarmos com uma pessoa, nós usamos uma aliança de ouro. Mas a aliança que Cristo fez com você é muito mais valiosa do que a aliança de ouro. E eu não sei qual tem sido a sua preocupação em relação à obra do Senhor, eu não sei qual tem sido o seu comprometimento com a igreja de Cristo, mas hoje Ele te chama para um renovo de aliança. Talvez você esteja desgarrado, talvez você esteja descomprometido com a obra do Senhor, mas Ele te chama para um compromisso com Ele, para um compromisso de andar em retidão de vida, de andar em aliança, em nova aliança. Estamos vivendo um período de sucessão pastoral. Irmãos, eu posso confessar para vocês que por vezes não é fácil como igreja de Cristo entendermos isso. Às vezes bate um desânimo, uma falta de vontade de continuar a caminhar. Mas eu quero falar para vocês que nós não estamos sós. O Senhor está conosco. O Senhor é o dono de todas as coisas. Ele que está no processo. Ele não nos abandona em tempo algum. Jamais, Davi fala que ele foi moço, se tornou velho, e jamais ele viu um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu creio que nos últimos dias, sem a referência de um pastor presidente, Deus tem levantado homens e mulheres para trazer a alimentação, o alimento que a igreja precisa. Portanto, meu irmão, se você faz parte do corpo de Cristo, não desanime, siga em frente. A obra continua, e ela tem que ser feita através de mim e através de você. Deus te chamou para esse tempo. Se você está aqui, não é por acaso. A aliança que Cristo fez não foi por acaso. O corpo que Ele entregou para ser morto e crucificado não foi por acaso. E o segundo significado do corpo de Cristo é o corpo ressurreto que a igreja de Cristo faz parte. Portanto, nós não fazemos parte daquele corpo de Cristo que estava sujeito à lei, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo que venceu a morte e ressuscitou para nos garantir a vitória sobre a morte também. E se você hoje está aqui, meu irmão, se você entrou aqui com o objetivo de ouvir a palavra de Deus, ouça o que Deus está falando. Você faz parte desse corpo. E Ele precisa que você esteja sadio, que você continue a caminhar, a marchar adiante, porque a obra do Senhor não pode parar. Mas está tão difícil, eu estou desanimado, as coisas estão acontecendo, e hoje nós tivemos uma desistência. Tivemos um dos candidatos que chegou aqui, usado por Deus, deu um recado de Deus, e uma das coisas que ele falou é que Deus não abandonou essa igreja. Talvez você possa pensar que está difícil, que as coisas não vão acontecer, mas Deus tem um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam.
O meu tempo é hoje. O meu tempo é agora. Nós vivemos num mundo imediatista que quer tudo para ontem. Mas a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Qual é o tempo de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Como você, como corpo de Cristo, tem se colocado diante de Deus? Talvez você possa falar, não, mas eu vou continuar a orar, eu vou continuar a caminhar só, eu não preciso da igreja. Irmãos, a minha mão tem 5 dedos, essa, a esquerda, a direita tem 5, então somam-se 10, mas se alguém tirar um, vai fazer falta. Então, o convite de Deus hoje para você que está pensando ou se sentindo só, junte-se ao corpo, se una ao corpo de Cristo, vamos caminhar juntos, vamos lutar juntos, porque a obra do Senhor, ela prossegue e precisa continuar, e nós fazemos parte dessa continuação. Paulo, ele fala para nós que nós somos a igreja de Cristo, e que nós precisamos seguir a Cristo como corpo, porque o próprio Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso mestre, e é por Ele e através dele que nós vamos caminhar. Nós não fazemos nada só, não fazemos nada pela nossa própria vontade. Talvez, meu irmão, talvez, meu amado, se você está aqui hoje e pensa que você pode fazer qualquer coisa, saiba que sem Deus você não consegue fazer nada. Só o Senhor pode te dar a força, a capacidade para continuar. Quando Jesus ele veio a este mundo, quando ele viveu entre nós, quando ele entregou o seu corpo, talvez para os seus apóstolos, seus discípulos, talvez quando ele foi sepultado, talvez a esperança tivesse dado um freio, estancado naquele momento. E a gente vê que os discípulos ficaram meio que sem rumos, meio que sem direção, e eles ficaram olhando para o nada, buscando uma resposta. E diz lá em Atos capítulo 1, versículo 11, que eles estavam dessa forma. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Qual é a resposta que você está precisando nesta noite para continuar? Para onde você está olhando? A Bíblia, o Senhor Deus, Ele pede para que você se concentre na sua missão, no objetivo de igreja, de corpo ressurreto, corpo vitorioso, e ande na presença do Senhor, porque só assim nós iremos cumprir a nossa missão. Cada um de nós tem um compromisso, cada um de nós tem uma responsabilidade como corpo de Cristo. Não entendo, irmãos, acredite, se você quiser seguir só, você não vai conseguir. Mas quando nós nos unimos ao corpo de Cristo, quando nós começamos a marchar com o mesmo objetivo, crendo que a missão que o Senhor Deus delegou para a igreja dele, será cumprida se nós estivermos de acordo com a vontade dele. Não adianta não adianta eu ficar de especulações. O que vai acontecer?
como nós vamos viver? É depender do Senhor, é permitir que o Espírito Santo te conduza nos seus caminhos, nas suas jornadas. E Ele chamou você para isso. Ele não chamou você para fazer parte do corpo, para que você andasse só. Nem ficasse por aí, perguntando ou procurando uma resposta para as coisas que estão acontecendo. Há um jargão que muitos de nós têm dado como resposta quando alguém pede oração, ou quando alguém nos chama no privado e começa a contar algo para nós. Deus está e Ele está no controle. O controle não foge de suas mãos. O controle jamais fugirá das mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos prosseguir. Ele mesmo chamou você com uma missão específica. Pela manhã, nós ouvimos aqui que o pregador, ele falou um texto que nós vamos recitar agora, Efésios capítulo 4, versículo 11. Versículo 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. Diz o seguinte: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, como vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero convidar você a refletir. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Será que você anda meio deslocado no corpo de Cristo? Será que você ainda não se encontrou no corpo de Cristo? Será que você não sabe para qual propósito que Deus te chamou? Será que você ainda não tem uma definição? O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Efésios, ele fala que Deus chamou uns para profeta, outros para evangelista, outros para cantores, para pregar a palavra através da música, e outros para mestres, para ensinar a palavra, e outros para testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, por onde quer que passe. Eu não sei se você anda preocupado demais, demasiadamente com a sua vida, e não tem deixado o Senhor Deus tomar o controle, tomar a direção, conduzir os teus passos. Deus conhece todos os seus passos. Deus conhece os seus caminhos. E Deus te chamou para você fazer parte do corpo. Não fazer parte do corpo de uma forma doentia, ou de uma forma ferida, mas sarada pelo poder do sangue de Jesus. E é preciso que você se deixe dominar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, a Bíblia nos ensina que Cristo, Ele exerce um papel de mestre, de Senhor sobre as nossas vidas. E que nós precisamos estar em plena certeza de que fazemos parte do seu corpo e que estamos aptos para caminhar sob a sua liderança, sobre os seus ensinamentos. Talvez você hoje encontra-se desanimado, desconectado, disperso, como os discípulos estavam, mas Ele te chama hoje, Ele chama você para recomeçar, para uma nova aliança, para se deixar dominar pelo Espírito Santo de Deus. Você entrou nessa noite aqui,
E Deus, Ele quer fazer uma mudança na história da sua vida. Ele quer transformar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas atitudes. Jesus, Ele é Senhor. Jesus, Ele jamais vai deixar de ser Senhor de nossas vidas. É muito natural, meu e seu, andarmos preocupados com as novidades, com as coisas que têm acontecido à nossa volta. Mas, para que possamos entender o propósito de Deus, para que possamos entender que Deus está no controle e que nada foge do controle dele. E quando Ele chamou a você, quando Ele chamou a mim, e que nós não podemos fugir da sua presença. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deus te deu um corpo. Deus te convidou para fazer parte desse corpo. E esse corpo é o corpo ressurreto de Jesus Cristo. É o corpo incorruptível de Jesus Cristo. E Ele quer que você, Ele quer que eu, Ele quer que nós nos acheguemos mais a Ele. Que reconheçamos o poder soberano dEle sobre as nossas vidas. Que permitamos que Ele domine sobre as nossas vidas. Quando eu estava pensando nessa meditação, nesses momentos que nós estaríamos pensando aqui na palavra de Deus, eu comecei a pensar em uma música, e hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui, eu procurei o Marquinhos e falei com ele: Marquinhos, você conhece essa música? Ele falou: conheço, pastor. E eu falei: se eu precisar, a gente canta essa noite. Ele falou: cantamos. Eu quero chamar Marquinho, a equipe de louvor, para nós podermos, nesses momentos finais, pensarmos como corpo de Cristo. Onde é que nós estamos? Como corpo de Cristo. Se nós realmente estamos cumprindo a missão para a qual nós fomos chamados. Eu quero que você, enquanto você louva o Senhor, enquanto você adora o Senhor através dessa melodia, talvez você que entrou aqui, talvez que não faça parte de nenhuma igreja, que não tem um vínculo, que ainda não tomou a decisão diante do Senhor, talvez você que se sinta excluído, fora do corpo de Cristo, enquanto essa música toca, eu quero que você pense, eu quero que você medite, em qual parte do corpo de Cristo você está inserido. Será que você está cumprindo a missão para a qual Deus te chamou? É preciso reconhecermos que não somos nada diante de Deus, e que Ele é o Senhor de nossas vidas, e que Ele nos chamou para sermos corpo dEle, aqui na terra. Vamos louvar ao Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar
e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha esperança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Se eu me humilhar diante do teu altar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Deus está chamando você nessa noite para fazer parte do corpo dele. Deus está te convidando para uma renovação de aliança com ele. Deus está chamando você para um compromisso maior com ele. Eu não conheço você, eu não sei das suas necessidades, eu não sei o que você tem passado na sua vida, nos últimos dias, nos últimos tempos. Eu não sei como está a sua vida com Deus, mas Ele te chama hoje para uma aliança com Ele, para um renovo de aliança com Ele, para caminhar junto com Ele, e é com o seu corpo. Você que entrou aqui nessa noite, que ainda não faz parte do corpo de Cristo, mas que quer a partir de hoje fazer uma aliança com Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, onde você estiver, levante sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe, amém, louvado seja Deus. Mais alguém quer fazer parte do corpo de Cristo? Deus abençoe, querido, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém nessa noite entrou aqui, que ainda não faz parte do corpo de Cristo, mas que hoje quer fazer parte do corpo de Cristo? Levante sua mão, eu quero orar por você.
Eu quero falar com Deus, eu quero entregar. Deus abençoe, querida. Mais alguém? Deus abençoe. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez você também tenha andado um pouco distante, se sentindo fora do corpo de Cristo. E hoje, você quer voltar a caminhar com Cristo, a fazer parte do corpo de Cristo, para cumprir a missão que Ele te chamou. Levante sua mão também. Eu quero orar por você. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar mais uma vez. Enquanto essa música está sendo cantada, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu vou descer. Eu quero dar um abraço e quero orar com você que levantou a sua mão. Vem aqui, por favor. Vamos. Enquanto a música toca, vem aqui à frente. Vamos orar por vocês. Neste lugar, tu és real. Amém. Você, crente, está aqui, perto dessa pessoa. Venha com ele. Amém, Jesus. O teu toque. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, viu? Coração. Deus Eu abençoe, posso querida. Seja bem-vinda. enxergar. Deus abençoe, querido. Seja E bem-vinda. entender. Deus abençoe, viu? Se eu me humilhar diante do teu altar, Quem mais? sacrificar Pode vir. aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar, Glória a Deus. sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos Glória a Jesus. ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ainda há tempo. Quem mais? Quem mais? Deus abençoe. Eu quero convidar você, que é membro dessa igreja, que já faz parte do corpo de Cristo. Aí no seu banco tem um papelzinho, tem um panfleto, um folder. Pega para mim, por favor. Vem aqui, abraça uma dessas pessoas. Abraça essa pessoa. Depois você vai anotar o nome dela. Depois você vai entregar para a gente esse papel, essa fichinha, e nós vamos entrar em contato com essas pessoas. E a vocês que estão aqui, vocês que entregaram suas vidas a Jesus nessa noite, eu quero parabenizá-los e dizer que essa é a maior decisão que um ser humano pode fazer, é fazer parte do corpo de Cristo. Não vai ser fácil, mas como corpo de Cristo, nós estamos para caminhar com vocês e abençoar a vida de vocês. Que Deus abençoe vocês. Vamos seguir em frente. Deus abençoe a família aqui. Que lindo. Isabelle. Deus abençoe, Isabelle. Deus abençoe, Tatiane. Deus abençoe, viu? Vamos orar, irmãos. Meu coração está feliz nessa noite, porque o Senhor está presente neste lugar. A presença dEle é real. E nós podemos sentir Ele tocando em nossos corações. Vamos orar. Pai querido, nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai, por essa noite. Ó Deus, por essas vidas, ó Pai, que estão aqui no teu altar, ó Pai, se rendendo diante de Ti, reconhecendo o Senhor como o Senhor de suas vidas. Deus, olha para cada um aqui, Pai. Cada um tem uma necessidade.
Tu conheces, ó Deus. Escreva, Pai, em nome de Jesus, o seu nome no livro da vida, para que no dia da ressurreição, no dia que o Senhor vier arrebatar a sua igreja, eles possam ser chamados: vinde, bem-vindo, bendito de meu Pai. Ó Deus, abençoa, seja com ele nessa nova caminhada, abençoe, sustente. Ei Deus, coloque pessoas, coloque servos teus, Senhor, para caminhar com ele, Senhor, e como igreja, como corpo de Cristo, nos ajude, Senhor, a caminhar com eles, para a glória do teu nome. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Você que está aqui, senta perto de alguém aqui da igreja, ele vai conversar com você. Obrigado ao Marquinho, obrigado ao Vitor que cantou pra gente. Deus abençoe, Vitor. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Deus abençoe, viu? Amém. Obrigado. Obrigado, Vitor. Irmãos, que o Senhor Deus esteja abençoando a sua igreja nessa noite, e que Ele possa nos dar uma semana repleta de paz, e que o Espírito Santo de Deus possa completar a obra aqui na vida de cada um. Amém.